Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, segunda, 15 de fevereiro de 2016. Boa tarde. Contas do governo e processos contra Cunha e Delcídio estão na pasta. Após mais de uma semana com os corredores completamente vazios por causa do carnaval, os deputados e senadores retornam às atividades amanhã. A volta ao trabalho dos parlamentares deve ser marcada pelos debates em torno dos processos de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e do senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul. O senador preso na Operação Lava Jato tem até a próxima semana para apresentar defesa ao Conselho de Ética e convencer os colegas de que não quebrou o decoro parlamentar ao oferecer dinheiro e sugerir uma rota de fuga para livrar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, da prisão. O Conselho de Ética da Câmara voltará a analisar o parecer do deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, pela continuidade das investigações contra o presidente da Casa. A votação desse relatório em dezembro foi anulada pelo vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, a pedido de Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, ambos aliados de Cunha. Outro assunto que também está sob os holofortes é o relatório do senador Acir Guarcis, do PDT de Rondônia, com parecer contrário ao entendimento do Tribunal de Contas da União, que recomendou a rejeição das contas do governo de 2014. Apresentado no final de dezembro, o relatório defende a aprovação com ressalvas das contas da presidenta Dilma. A expectativa é que o relatório seja votado até o dia 6 de março. Início do ano legislativo. Na primeira semana de trabalho, antes do carnaval, a produção dos parlamentares foi pequena. A Câmara aprovou uma medida provisória, a MP 692/15, que aumenta o imposto de renda dos contribuintes que tiveram ganhos com venda de imóveis, veículos, ações e outros bens. O texto faz parte do ajuste fiscal, ainda precisa da aprovação dos senadores. No Senado, apenas o Estatuto da Primeira Infância foi aprovado. O texto, que aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff, tem como principal novidade a ampliação da licença paternidade, dos atuais 5 para 20 dias. Dança das cadeiras entre os partidos deve começar essa semana. Os eleitores de todo o país poderão ver, nos próximos dias, parlamentares em troca-troca de partidos. Com a promulgação da proposta da emenda à Constituição 182/2007, marcada para o próximo dia 18, quinta-feira, onde será aberto espaço para que os candidatos possam trocar de legenda para exercer a candidatura de vereadores ou deputados. O argumento de parlamentares favorável à mudança era de evitar o que fossem criados partidos políticos apenas para abranger novas pessoas. Pelas regras atuais, os parlamentares só podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato se forem para uma legenda recém-criada, exceto no caso de eleições majoritárias, como senadores e prefeitos. A janela para a mudança de partido sem que os parlamentares percam o mandato é pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa do aval de senadores sobre pontos que tratam, por exemplo, do fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. As propostas ainda estão sendo analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Mais de 5.000 grávidas na Colômbia têm o vírus da Zika, diz o governo. O número total de casos no país chegou a 31,555, segundo o Instituto, entre os quais estão as 5.003 mulheres grávidas, 31.555. O vírus da Zika, que se espalhou por mais de 30 países, tem uma ligação provável com o aumento de casos da microcefalia nessas regiões. Suspeita-se ainda de uma relação com a síndrome neurológica de Guillain-Barré. Na Colômbia, o número total de infecções pelo vírus Zika subiu 23% sobre os dados divulgados na semana passada. Já o número de casos em grávidas subiu 57,8%. Ainda falta saber muitas coisas sobre o vírus, inclusive se ele realmente provoca microcefalia. No Brasil, já houve mais de 5.000 notificações de microcefalia desde que os casos passaram a ser monitorados em novembro de 2015. Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.
Se você assiste a Band News, não perca de segunda a sexta às 8 da noite a bela companhia de Renata Longaray.